Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite. Prece da saudade. Mensagem inicial. A morte. Extraído do livro Depois da Morte, de Leon Denis. A morte é uma grande reveladora. Nas horas de provação, quando as sombras nos rodeiam, perguntamos algumas vezes: por que nasci eu? Por que não fiquei mergulhado lá na profunda noite, onde não se sente, onde não se sofre, onde só se dorme o eterno sono? Nessas horas de dúvida e de angústia, uma voz vem até nós e diz-nos: sofre para te engrandeceres, para te depurares. Fica sabendo que teu destino é grande. Esta terra fria não é teu sepulcro. Os mundos que brilham no âmbito dos céus são tuas moradas futuras, a herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo. Pertences aos séculos passados como aos futuros, e na hora atual prepares a tua elevação. Suporta, pois, com calma, os males por ti mesmo escolhidos. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, assim como semearam para ti. Ser imortal, caminha com passo firme sobre a vereda escarpada até as alturas de onde o futuro te aparecerá sem véu. A ascensão é rude, e o suor inundará muitas vezes o teu rosto. Mas, no cimo, verás brilhar a grande luz, verás despontar no horizonte o sol da verdade e da justiça. A voz que assim nos fala é a voz dos mortos, é a voz das almas queridas que nos precederam no país da verdadeira vida. Bem longe de dormirem nos túmulos, elas velam por nós. Do pórtico do invisível, veem-nos e sorriem para nós. Adorável e divino mistério. Comunicam-se conosco e dizem: basta de dúvidas estéreis, trabalhai e amai. Um dia, preenchendo a vossa tarefa, a morte reunir-nos-á. Boa noite a todos. Meu nome é Iris Alvim e sou trabalhadora da Casa de Miguel. Hoje vamos dar continuidade à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos na introdução, no item 4, intitulado Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. As grandes ideias não aparecem subitamente. As grandes ideias que têm por base a verdade são sempre plantadas antes, para que quando chegue a hora delas desabrocharem e se espalharem, já tenham corações prontos para acolhê-la. Quando chega a hora determinada por Deus para que elas surjam, para que elas sejam plantadas, Deus envia um emissário para dar um alicerce naquela ideia, para iniciá-la, digamos assim. Por que isso, nos perguntamos? De fato, para nós humanos, a ideia nova assusta, muda um modo de ser que já estávamos acostumados. Pode ser incômoda. Então, uma semente é plantada para que, quando chegue a hora certa, ela seja plenamente aceita e se dissemine.
As grandes ideias devem vir aos golinhos, para que tome conta de todos, para que seja aceita por todos no porvir. Por isso, Deus enviou Sócrates e também Platão, que foi seu discípulo mais conhecido. Os enviou para plantar o alicerce da ideia cristã. Jesus viria depois para complementar, para formatar, para organizar os mínimos detalhes e até para ampliar. Assim como os discípulos de Jesus vieram para espalhar seus ensinamentos, Sócrates também teve os seus discípulos, que espalharam seus ensinamentos. No capítulo 10 do livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala de Sócrates. Ele diz o seguinte: o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais, no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimentos e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas, ensina à infância e à juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Pósteros significa as gerações futuras, os que vêm depois. Como a gente percebe pelas palavras de Emmanuel, Sócrates foi um daqueles grandes espíritos que nasceram na Terra para nos ensinar. Ele foi o precursor da grande ideia, a ideia que é revolucionar o mundo, a ideia cristã. Sócrates teve muitos seguidores. Ele nasceu em Atenas no ano de 399 a.C. e ficou conhecido pelos relatos de escritores que vieram depois, em especial Platão e Xenofonte. Ele não deixou nada escrito, mas entrou para a história pelas suas ideias. Nas palavras do filósofo britânico Martin Cohen, Platão, o idealista, oferece um ídolo, a figura de um mestre para a filosofia, um santo, um profeta do Deus Sol, um professor condenado por seus ensinamentos como herege. É de Sócrates a famosa frase "só sei que nada sei", uma frase muito profunda até hoje em dia. Imagina naquela época. Sócrates falava e ensinava em praças públicas de graça. Ele fascinava jovens, mulheres e até políticos de sua época. Suas ideias se espalharam pela cidade como fogo numa floresta, e ele ganhava mais e mais discípulos, principalmente entre os jovens. Logo Sócrates começou a fazer vários inimigos. Na Guerra do Peloponeso, Sócrates foi mandado como general devido à sua capacidade de fazer seguidores. Mas no final da guerra, para salvar seu exército, Sócrates vai contra a lei, pedindo para os soldados abandonarem os mortos para se salvarem. Isso era totalmente proibido. Não podiam abandonar os mortos sem enterrá-los. Então, quando volta, ele é preso. Mas ele consegue convencer que era melhor deixar os mortos do que todos morrerem. Desse modo, ele foi solto e permaneceu livre por mais 30 anos. Depois foi preso, acusado de heresia, por não acreditar nos costumes e nos deuses gregos, por se unir a deuses malignos. Ele pregava um Deus único e por corromper jovens com suas ideias. Nessas acusações, foi pedida a sua morte. Mas Sócrates foi condenado não à morte,
tiveram medo de uma revolta dos jovens que o adoravam. Então o condenaram ao exílio para sempre, ou então a lhe ser cortada a língua, para que ele não ensinasse mais. Só que se ele não concordasse com nenhuma das duas opções dadas, então seria pena de morte. Vejam bem a opção que deram a ele: se exilar, que faria com que ele parasse de ensinar, ou cortar sua língua, que também faria com que ele parasse de ensinar. Sócrates não abriu mão de seus postulados filosóficos nem mesmo para salvar a sua vida. Ele recusou o exílio e recusou que lhe cortasse a língua, e disse o seguinte: vocês me deixam a escolha entre duas coisas. Uma que eu sei ser horrível, que é viver sem poder passar meus conhecimentos adiante. A outra que eu não conheço, que é a morte. Escolho, pois, o desconhecido. Seus seguidores compraram guardas para deixarem a porta aberta para ele fugir, mas ele se negou. Quando Sócrates foi condenado à morte, comentou alegremente que no outro mundo poderia fazer perguntas eternamente, sem ser condenado a morrer, porque era imortal. Sua morte não matou suas ideias. A morte nunca mata as grandes ideias. Seus seguidores escreveram sobre ele. O que acontece geralmente é que a morte espalha as grandes ideias, porque as pessoas escrevem sobre elas, espalham, vão passando de um para um e um para o outro. Não só escrevem, como contam para os filhos, para os netos, e assim vai se espalhando. No dia de sua morte, ele pediu que as mulheres saíssem todas do local. Ele não queria choro nem desespero. Pouco antes de ser executado, ele disse assim: já é hora de irmos, eu para a morte, vocês para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo? Isso é segredo, exceto para Deus. Então tomou o veneno cicuta, que era o modo de execução da época. Mas aconteceu o que ele não queria. Vários de seus seguidores, quando viram que ele tomou todo o cálice de veneno, começaram a chorar. Ele tinha pedido que as mulheres saíssem para não acontecer isso, exatamente o que estava acontecendo no momento. E ele perguntou o que era aquilo, se aborreceu, ordenou que se acalmassem. Alguns desses discípulos escreveram depois que se sentiram envergonhados de chorar, devido às palavras de Sócrates. Logo Sócrates começou a sentir dormência nas pernas, e em pouco tempo estava morto. Como Jesus, Sócrates foi acusado de corromper o povo por seus ensinamentos, de corromper a juventude com a ideia do Deus único, de falar da imortalidade da alma e da vida futura. E embora não tenha deixado nada escrito, assim como Jesus, seus discípulos, em especial Platão, escreveu sobre ele e seus ensinamentos. E esses escritos chegaram até os dias de hoje, para a gente ter uma noção de como a ideia verdadeira, ela não se apaga nunca. Nas próximas semanas, vamos estudar os ensinamentos de Sócrates, esse homem maravilhoso enviado por nosso Pai para abrir aos homens a porta da verdade eterna. Então não deixem de assistir à continuação dessa história espetacular. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção e que Deus esteja com todos nós.
boa noite a todos. Que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar possa brotar dos nossos corações. A prece da noite de hoje será oferecida aos seguintes desencarnados: Alessandro Alves de Oliveira Pinto, Augusto César Romão, Dirce Melos Alves Bittencourt, Domerina Antônia da Silva, Domingos Ninck Mendonça, Francisca Clotilde Arnoso, Ian Matos, Iracema Gomes da Luz, Ivanice Soares Silva de Aves, Jorge João Soares, José Gonçalves Ferreira Júnior, Lucimar Ninck Mendonça da Luz, Manuel Ferreira Soares, Maria da Graça Matos de Souza, Maria Luísa de Brito Pinhão, Nilton Luiz Soares Pereira, Pedro Valério da Silva, Roberto Alves Carvalhosa Soares, Roberto Ponce Sardi, Sérgio Donato Potter, Sérgio Jacinto Furtado. Para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles e para todos os nossos irmãos que foram incluídos nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai para a nossa prece final da noite de hoje. Senhor, pedimos nessa prece pelos nossos bem-amados que se foram. Pedimos por eles, Senhor, que sejam amparados, reconfortados, que se fortaleçam. Sabemos que, assim como nós, eles sofrem com saudades dos que ficaram. Leve a eles, Pai, o nosso amor, o nosso respeito, o nosso carinho. Ajude-nos a saber esperar o reencontro com paz no coração, para que, quando o reencontro acontecer, só nos traga felicidade. Esteja com eles e esteja conosco, sempre, graças a Deus.